Olá pessoal, mais um vídeo que me proponho a gravar para o YouTube, para vocês que acompanham o meu canal, sobre a espiritualidade de um modo geral, sobre a realidade que existe sobre o mundo extrafísico. Assunto esse que eu tenho estudado ao longo de várias décadas. Comecei a estudar meados dos anos 80 e desde então nunca mais parei, até porque a espiritualidade eu considero uma ciência muito abrangente, que realmente não tem fim. Esse estudo é um estudo que só pode ser desenvolvido e não estagnado. E hoje, trazendo para vocês o assunto que com certeza ouviram falar nessa semana. Hoje é dia 10 de fevereiro de 2023 e na segunda-feira passada, última, houve aquele grande terremoto na região da Turquia e Síria e com certeza chocou muita gente ficou angustiada até com o resultado desses tremores fortíssimos e principalmente, obviamente, o pessoal que mora lá naquela região. Então hoje eu vou falar sobre isso, sobre o desencarne coletivo, como é visto todas essas situações na visão espiritual, na visão extrafísica. Então aqui eu coloquei para vocês primeiramente um mapa onde eu tiro justamente do aplicativo, site USGS, que é um site de acompanhamento e monitoramento dos terremotos dos Estados Unidos. E eles lá nos Estados Unidos monitoram no mundo inteiro os terremotos que acontecem a qualquer hora, a qualquer momento. E a gente pode ver aqui, desde segunda-feira, aqui a Síria e aqui a Turquia, e todos esses pontinhos que vocês veem aqui são os terremotos que aconteceram desde segunda-feira até hoje, sexta-feira. Então vocês podem ver a quantidade enorme, uma extensão imensa, que segundo alguns especialistas foi em torno de 200 quilômetros essa extensão de lado a lado, coisa que é um tanto rara de acontecer, porque geralmente os terremotos acontecem, eles ficam circunscritos ao epicentro, onde aconteceu o principal, que foi justamente deixa eu ver, foi justamente essa bolinha azul, que foi o principal, aquele de 7.8, o primeiro terremoto que aconteceu mais forte, e ele teve apenas 17,9 quilômetros de profundidade, o que provocou muitos dos desabamentos de prédios lá naquela localidade, em todas aquelas cidades da região. E como se não bastasse esse de 7.8, que aconteceu em plena madrugada no horário deles, em torno de 3 a 4 horas da madrugada, ainda ocorreu esse outro de 7.5 a apenas 10 km de profundidade. Então quanto menor a profundidade de um terremoto, mais estrago ele faz na superfície. E desde então se sucederam vários, como vocês podem ver, vários terremotos, esse outro também bastante intenso, de 6.7 a 14,5 km de profundidade apenas. Então, por isso que houve
um desastre tão grande, uma catástrofe tão grande, um desencarne coletivo tão grande, que já estão falando, ainda hoje eu estava vendo, em torno de 22 mil, mais de 22 mil pessoas já desencarnadas. Então vocês veem que a extensão foi imensa. Esses pontinhos alaranjados significam os mais recentes, como esse, por exemplo, de 4.4, acontecido hoje. Esse outro de 4.8, esse outro de 4.2, 4.9, 4.9 também, todos mais ou menos a 10 km de profundidade. Então nesse contexto todo, se sabe que não foi por acaso que uma coisa dessas acontece. São fatos lamentáveis, muito tristes, mas condizem com a necessidade da transformação, a transmutação do planeta, a realidade que estamos vivendo, que inclusive já abordei em outros vídeos meus anteriores, sobre a transformação do planeta, a modificação da estrutura planetária, tanto a nível energético e que reflete no plano físico, porque a matéria é energia densificada, vibrando em uma frequência mais densa. Aí são duas fotos desse terremoto, entre várias e várias fotos e vídeos que existem, inclusive de resgates das equipes extremamente heróicas em busca de sobreviventes. E eu destaquei para vocês alguns trechos do livro Transição Planetária, talvez alguns tenham ouvido falar, que foi ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda para o médium Divaldo Franco em 2010, mais precisamente 9 de abril de 2010. Então, esse espírito, que já ditou vários livros através do Divaldo Franco, o Manuel Filomeno de Miranda, cita algumas coisas que fazem a gente pensar e que fecham com as informações que eu já passei para vocês em outros vídeos. Então, citando aqui um trecho: gerando complicações afetivas, dando uma introdução, né? Alguns trechos que eu vou ler aqui é uma explicação do porquê que esse tipo de coisa acontece, por que esses terremotos acontecem, por que afetam tantas pessoas, gerando sofrimentos e desencarnes. Então, gerando complicações afetivas, porque distante das emoções sublimes do amor, agindo mais pelos instintos, especialmente aqueles que dizem respeito à preservação da vida, à sua reprodução, a violência para a defesa sistemática da existência corporal, agride quando deveria dialogar, acusa no momento em que lhe seria lícito silenciar a ofensa ou a agressão, dando lugar aos embates infelizes geradores de ressentimento, do ódio, do desejo de vingança, derivações inconsequentes do ego dominador. Então aqui o Manuel Filomeno de Miranda comenta justamente o que a humanidade constantemente gera no seu dia a dia. Como todos sabemos, né, que é uma constância nessa coisa da agressão em vez do diálogo, da ofensa, dos ressentimentos, dos ódios, tudo isso se acumulando na psicosfera daquela região, ou por que não dizer do planeta inteiro, termina gerando, justamente porque estamos numa fase de transição,
profunda do planeta e que está cada vez mais intensa e acelerada, esse tipo de concentração de energia que termina por provocar essas catástrofes. E continuando, ele diz: o impositivo do progresso, porém, é inarredável, apresentando-se como necessidade de libertação das amarras vigorosas que o retém na retaguarda, que retém o homem, né? O ser encarnado, ante o impulso evolutivo natural que o fascina e termina por arrebatá-lo. Então é inevitável que o ser humano evolua, lá pelas tantas há um despertamento da consciência do ser, e o ser começa a se dar de conta que precisa evoluir. Só que até chegar a esse ponto, essa tomada de consciência, cada um de nós passa por longa etapa de séculos, reencarnando e desencarnando, e não raro sofrendo, né? Então ele continua dizendo: colocado pela força do determinismo na conjuntura do livre-arbítrio, nem sempre lógico, somente ao impacto do sofrimento desperta para compreender quão indispensável lhe é a aquisição da paz, a conquista do bem-estar. Assim, dá-se conta dos males praticados, dos prejuízos causados a outros, nascendo-lhe a inspiração de recuperar-se, auxiliando aqueles que foram prejudicados pelo seu primitivismo em relação aos deveres que fazem parte dos soberanos códigos de ética da vida. Infelizmente, esse despertar da consciência tem se feito muito lentamente, dando lugar aos desmandos que se repetem a todo momento, as lutas sangrentas, terríveis. Predominam desse modo as condutas arbitrárias e perversas na sociedade atual, em contraste chocante com as aquisições tecnológicas e científicas logradas na sucessão dos tempos. Então, realmente, Manuel Filomeno de Miranda enfatiza aqui já em 2010, né, que realmente é infeliz humanidade essa que não desperta para uma consciência maior e muito lentamente busca algo melhor, maior, transcendente, a verdadeira razão de estarmos aqui encarnados. Normalmente o que mais acontece é a vazão para os, como ele disse antes, para o ego, para os instintos inferiores. Ele continua dizendo: fenômenos sísmicos aterradores sacodem o orbe com frequência, despertando a solidariedade de outras nações em relação àquelas que foram vitimadas, enquanto simultaneamente armas ditas inteligentes ceifam outras centenas e milhares de vidas a serviço da guerra, ou de revoluções intermináveis, ou de crimes trabalhados por organizações dedicadas ao mal. Então vocês veem que ele evidencia que fenômenos sísmicos aterradores sacodem o orbe com frequência. É claro que a ciência sabe, já quem presta atenção para esse lado de terremotos, eu já há muitos anos pesquiso também esse lado, sabe que toda hora, todo dia tem terremotos dos mais diversos, mas há que se destacar esses mais fortes que chegam ao ponto de gerar tanta destruição e desencarnes. E justamente como ele coloca ali, né? Tudo em função de usar a inteligência para criar armas, para criar o crime, para criar o desequilíbrio, a ganância. E ele continua: as criaturas que persistem na acomodação perversa da indiferença pela dor do seu irmão, que assinalarem a existência pela criminalidade conhecida ou ignorada,
que firmarem pacto de adesão à extorsão, ao suborno, aos diversos comportamentos delituosos do denominado colarinho branco, mantendo conduta egoísta, tripudiando sobre as aflições do próximo, comprazem-se na luxúria e no vício pelas drogas, na exploração indébita de outras vidas, por um largo período não disporarão de meios de permanecer na terra, sendo exilados para mundos inferiores. Então, mais uma vez aqui, Manuel Filomeno de Miranda enfatiza aquilo que eu até já abordei em outros vídeos, dos expurgos planetários, dos seres que não ficam mais em condições de permanecer numa terra melhorada e que estarão, ou que serão, colocados em planetas inferiores, condizentes com o peso kármico, condizentes com o nível de inferioridade de cada ser. E lá nesses planetas inferiores vão continuar evoluindo, reencarnando, desencarnando, reencarnando, desencarnando, com sofrimento, com condições muitas vezes bem desagradáveis, já que são planetas bem primitivos, planetas bem